Um felino de grande porte que podia ter um tamanho similar de um leão, mas com o corpo ainda mais robusto e mais musculoso. Dentes caninos extremamente alongados que nem cabiam dentro da boca do animal e que podiam causar ferimentos profundos em suas presas, dilacerando gargantas e órgãos vitais. Tinha o esqueleto compacto e com cauda bem curta, e patas dianteiras bem desenvolvidas de modo que podia dar golpes rápidos e precisos. De sabre que está presente em muitas obras da cultura pop, as Diego da animação Era do Gelo. Descubra tudo sobre esse incrível felino agora. Oi, eu sou o Wendel e hoje falarei sobre um dos animais mais emblemáticos da pré-história, o tigre dente de sabre. E eu vou começar falando sobre um assunto que causa muita confusão, que os tigres dente de sabre, na verdade, não são tigres. Os tigres são animais da espécie Panthera tigris, que pertence à família Felidae e à subfamília Pantherae. Já os tigres dente de sabre, embora aparentam a mesma família, fazem parte de uma outra subfamília chamada Macarodontini. É composta por diversas espécies de felinos com dentes de sabre. Portanto, eles não podem ser chamados de tigres verdadeiros e dentro do grupo dos felinos, eles nem são parentes próximos do tigre. Os gatos selvagens e domésticos são parentes bem mais próximos dos tigres do que o tigre dente de sabre. Essa subfamília chamada Macarodontine é composta por diversas espécies de felinos com dentes de sabre alongados. Os Macarodontineus aparecem pela primeira vez no registro fausto de 16 milhões de anos e são extintos há apenas 11 mil anos durante a passagem do Pleistoceno para o Holoceno na África, mas desde cedo se espalharam. Pouco tempo depois de seu surgimento na Europa, Ásia e América do Norte. Entretanto, eles só chegaram aqui na América do Sul bem mais recentemente, após o Istmo do Panamá, levando a um grande intercâmbio de fauna entre as Américas. Atualmente, 3 espécies de tigre são reconhecidas. O Esmilodon popular, que foi descrita por um dos países da paleontologia brasileira, o Berterland, em 1842. Smildon populartro podia atingir 1,20 m de altura nos ombros e, apesar de 200 a 450 quilos, o nome Smila não significa algo como dentes, bisturi ou dentes de lâmina duplas. O tigre dente de sabre viveu numa das épocas mais importantes para a história, a Era do Gelo. Na verdade, ao longo da história do planeta, nós tivemos vários eventos chamados de Era do Gelo, onde as temperaturas globais ficaram mais baixas do que o normal, gerando acúmulo de gelo nas montanhas e nas calotas populares. Só que a Era do Gelo mais famosa de todas foi justamente a Kellen, que o Smildon viveu, cujo último período glacial se encerrou há mais de 10 mil a 11 mil anos atrás, e apesar dos Melodon ter vivido durante uma era, tinha uma preferência por campos abertos e climas mais ou menos. E que tipo de presas os Smildon caçavam? Bom, depende de onde ele vivia. Na América do Norte, por exemplo, análises bioquímicas demonstram que as principais presas do dente de sabre eram os bisões antigos, uma espécie mais, e os camaleões do gênero Camalopus. A ausência de bisões forçou a mudança alimentar desses animais por aqui. Os tigres dente de sabre caçavam principalmente preguiças terrícolas, gigantes, toxidantes e também jacarés. O tamanho das presas ia variar com o tamanho da espécie de esmilos. As presas maiores eram caçadas pelos milados, enquanto as menores da espécie, com aproximadamente o mesmo tamanho de uma onça,
pintada capturava presas menores. Infelizmente, não conhecemos nenhum fóssil de das minhas preservado. Portanto, não qual era a sua cor externa. Você pode ver ele representado por um padrão mais liso de cores sem manchas ou listradas, entretanto, enquanto que em outro, mas a real é que não sabemos qual era a cor dele. Milhares de fósseis foram descobertos ao longo do tempo, inclusive aqui no Brasil. Os primeiros fósseis de Odon foram coletados aqui no Brasil durante as expedições do naturalista Bert Land. Ele e seus assistentes recuperaram vários fósseis de mamíferos da megafauna durante a década de 1830, especialmente nas cavernas da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, da parte de trás da boca de mamíferos carnívoros que inicialmente interpretaram pertencerem um tipo de. E nesse landing então batizou o achado como hiena, neon. Guerra, entretanto, alguns anos mais tarde, eles encontraram mais fósseis, cada vez incluindo um dente canino enorme e alguns ossos do pé do mesmo animal, ainda acreditando se tratar de uma hiena, mas já percebendo que se tratava de um animal diferente das hienas modernas. Land pensou em rebatizar o animal como Hyenodon, mas esse nome já tinha sido usado, então ele acabou nomeando como Smilodon em 1842. Muitas descobertas de animais idênticos ao Smilodon aqui no Brasil começaram a ser feitas também nos Estados Unidos, especialmente por conta da extração de petróleos nos postos de peixe. Os paleontólogos perceberam então que estavam diante do mesmo gênero de felino e acabaram batizando as espécies Fatalites e Esmeraldan gracilias. O principal local de onde fósseis recuperados e ainda são até hoje são os postos de Piche, na Califórnia, especialmente os postos de La Brea, nos Los Angeles. Por conta dessas descobertas e de muitas outras que ocorreram aqui na América do Sul, também os Míledon rapidamente se tornou um dos seres pré-históricos mais famosos de todos os tempos. Inclusive, sua importância na cultura popular dos Estados Unidos é tão grande que ele é considerado como fóssil símbolo do estado da Califórnia. A coisa mais interessante sobre esse animal é saber como eles usavam aqueles dentes para caçar. Caninos alongados em forma de punhal podem causar perfurações profundas e uma série de hemorragias internas que levariam a presa à morte mais rapidamente do que caninos menores, mas esses dentes também apresentavam então suas desvantagens. A principal delas está relacionada ao risco de fratura, já que por serem estruturas muito alongadas, eles acabam ficando mais expostos e bastaria apenas um giro errado das presas ou uma mordida que faça o dente ficar preso entre dois ossos para que o predador pudesse quebrar ou até mesmo perder completamente um dente permanente, e o registro de fóssil nos mostra que isso não era tão incomum. Caso um dente canino quebrasse os Milton, ainda poderia contar com outro dente do outro lado, embora sua eficiência na caça possivelmente seria reduzida. Análise de fósseis de Smilodon em Ladre indicavam que houveram épocas que fratura nos dentes, tanto nos caninos como os carniceiros. Os dentes de trás da boca foram mais comuns, o que indica mudanças nos hábitos relacionadas a mudanças de que os dentes de sabre acabam exigindo, além de exigirem uma raiz maior. Dentes de sabre demandam que os predadores tenham uma abertura de boca consideravelmente maior
o que acaba limitando o volume e a força dos músculos adutores, levando a mordida mais fraca. Para compensar, esses animais têm que desenvolver músculos no pescoço, mas abate um artigo recente de 2022, liderado pelo incrível para o artista Maurício Antão, revelou que pelo menos rios, que era um parente próximo do esmalto, não andavam por aí com os dentes de sabre expostos, mas sim provavelmente tinham coberturas de lábio protegendo esses dentes. Já os animais com dentes de sabre enormes, como o esmeralda, não teriam essa cobertura e os dentes ficariam parcialmente expostos. Mesmo com a boca fechada, talvez o animal pudesse produzir mais saliva para evitar o ressecamento externo dos dentes, mas isso é algo complicado de saber. Além de fraturas nos dentes, diversos fósseis, outras patologias que o animal sofria por conta de doenças ou de traumas físicos. Um estado criou cerca de 1.000 crânios de Smilden, concluindo que 36% deles apresentavam microfraturas de ossos parietal, que é um osso do topo da cabeça onde a musculatura que fecha a boca se conecta. Isso indica que o estresse constante em lidar com os caninos enormes pode ter levado a essa condição. Já outro estudo com incidência de traumas no externo, um osso do peito entre tigres, dentes de sabre e lobos pré-históricos, concluindo que os melodon apresentavam essas fraturas em 4,3% dos indivíduos analisados, enquanto lobos apresentavam em apenas 2,8%. Os autores levantaram a hipótese de que o estilo de caça dos Smilden, mais forçado, emboscado, mais focado em emboscadas e com grande impacto corporal contra as presas, foi a principal causa de diferenças. Os fósseis mais antigos desses melodon são encontrados em rochas que datam aproximadamente de 2,5 milhões de anos atrás, enquanto que os mais recentes datam de mais ou menos 10 a 11 mil anos atrás, que é justamente a divisão entre o período geológico e o período atual, o Holoceno. Nesta época tiveram o fim do último período glacial e, embora nós ainda estejamos no momento climático que podemos chamar de Era do Gelo, as temperaturas globais já são consideravelmente mais elevadas no Holoceno do que no Pleistoceno. O fim do último período glacial podem ter contribuído para o fim dos tigres dentes de sabre. Mas por que eles morreram de calor por acaso? Bom, na verdade não. Não mudanças climáticas tendem a levar a uma mudança nas espécies de plantas dominantes no planeta, o que por sua vez afeta a disponibilidade de certas espécies vegetais para os herbívoros comerem. Sem certas plantas, muitos herbívoros acabam morrendo por falta de comer, e isso ao declínio de espécies que eram alvo da caça de tigres dentes de sabre, como bisões na América do Norte e as preguiças e tatus gigantes aqui na América do Sul. Sem muita disponibilidade de presa, os Mildan acabam perdendo a competição para outras espécies de carnívoro, como lobos e onças. Fora isso, também temos o fato de que os tigres dentes de sabre eram provavelmente predadores de emboscada, que se camuflavam na vegetação mais alta antes de atacar suas presas. A extinção de algumas dessas espécies, junto com uma das mudanças no padrão do ecossistema, podem também ter dificuldade o seu estilo de caça. Nesta época também temos a chegada do ser humano nas Américas, com suas armas e ferramentas, embora a luta direta entre humanos e tigres dentes de sabre seja improvável como causa de sua extinção. O abatimento de empresas de grande porte por parte dos humanos
podem ter contribuído também para acelerar sua escassez. Habitantes ocupados pelo esmildo, tornozelo do tigre-dente de sabre indicam que ele tinha uma boa capacidade de dar saltos, o que pode ter ajudado em suas emboscadas, como o dente alongado poderia ser quebrado mais facilmente. Os Mildon devem ter atingido suas presas inicialmente, com as patas da frente derrubando os primeiros para depois ficar seus dentes na garganta do animal. Mas ele também deve ter se aproveitado das carcaças dos animais. Fósseis de Smilgon são bem comuns em alguns postos pelas presas recém-mortas ou afundando em sofrimento, e após tentar comer partes dessas presas, ele eventualmente acaba ficando preso também, servindo por sua vez como alimento para outros animais. Desavisados, milhões de anos antes dos Smilodons aparecerem, várias espécies de animais já tinham desenvolvido dentes de sabre.